Por quê? Algumas pessoas conseguem estudar fora do país e outras não. Estudar fora do país é definitivamente o sonho de muitas pessoas. Mas enquanto algumas pessoas ficam imaginando que essa possibilidade é praticamente impossível, universidades em todo o mundo procuram estudantes de fora de seus respectivos países para poder aumentar a diversidade de seus programas. Quais são os países onde as universidades oferecem as melhores condições e programas com bolsas de estudo para estudantes estrangeiros? Hoje, eu vou focar em países na Europa que oferecem programas de nível superior de graça ou por um valor muito abaixo do que você imagina. Muitas pessoas me escrevem dizendo: Minas, não tenho muito dinheiro e como eu posso tornar possível o meu sonho de estudar no exterior? Um dos maiores equívocos que as pessoas cometem é pensar que estudar fora do país é super caro e que você só conseguiria se tivesse muito dinheiro guardado ou se a sua família pudesse custear os seus estudos. Mas isso não é verdade, porque se você pesquisar adequadamente, você vai perceber que existem inúmeras oportunidades para estudar no exterior de graça, o que significa que em alguns países você não precisa sequer pagar pelos estudos e taxas. Na descrição do vídeo você encontrará diversos recursos que eu preparei para você que lhe ajudarão a aprofundar a sua pesquisa. E se esse assunto é importante para você, dá uma olhada em todas as referências que estão separadas por país. Nesse vídeo eu vou explicar as questões mais importantes que você precisa conhecer a respeito deste assunto. Muitas universidades oferecem cursos não somente no idioma local, mas também em inglês. Você vai perceber que, eventualmente, estudantes que possuem passaporte da União Europeia podem ter algumas vantagens adicionais. Mas mesmo se você não tiver o passaporte europeu, você poderá ter acesso a bolsas de estudos para realizar o seu sonho. Se você tiver um passaporte de qualquer país da União Europeia, você poderá estudar de graça ou quase sem custo em muitos países. Vou dar alguns exemplos para você: Áustria, Finlândia, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Noruega, Polônia, Eslovênia, Suécia, Escócia, República Tcheca e também Espanha. Mas eu também vou te apresentar os países que também ofertam as melhores condições para quem não é cidadão da União Europeia. Eu quero começar com um país que eu considero uma opção incrível para se estudar fora: a Alemanha. As universidades da Alemanha não cobram mensalidade dos estudantes, independentemente se os estudantes forem da União Europeia ou de fora. Obviamente, existem universidades privadas na Alemanha, assim como em qualquer outro país onde você pode pagar mensalidade. Mas existem um número gigantesco de universidades públicas incríveis. Existem mais de 40 universidades na Alemanha que são destaque mundial e todas elas oferecem bolsas de estudo integral. A única coisa que você tem que pagar nas universidades alemãs é uma taxa de administração, que geralmente fica em torno de 200 a 300 euros por semestre. Se acaso você não falar alemão, as universidades também oferecem vários cursos em inglês. Os principais destinos para estudar na Alemanha são Berlim e Dresden, porque ambas cidades não são super caras como, por exemplo, Munique e Hamburgo. O custo médio por mês de vida como estudante na Alemanha é cerca de 800 euros, mas o valor pode variar também. Por exemplo, em Dresden você pode facilmente viver com 600 euros, enquanto que em Munique você provavelmente precisará de cerca de pelo menos 1.000 euros por mês. Se você for um estudante internacional de fora da União Europeia, você pode trabalhar por até 120 dias por ano em tempo integral, ou 240 dias por ano por meio período. O segundo país onde você pode estudar no exterior de graça é a França. Basicamente, se você é de fora da União Europeia, você tem que pagar cerca de 3.000 euros por ano para um diploma de bacharel e cerca de 4.000 euros por ano para um programa de mestrado. Se acaso você tiver passaporte da União Europeia, você pagará cerca de 200 euros por ano para um diploma de bacharel e 250 euros por ano
para um programa de mestrado. Os prazos de aplicação para obter bolsas de estudo na França são entre fevereiro e abril. Como estudante, você pode obter o visto VLS-TS, que permite que você trabalhe até 20 horas por semana, o que pode ajudar muito a pagar suas despesas de moradia e alimentação. Porém, o custo de vida na França é um pouco mais caro do que na Alemanha, especialmente se você quiser morar em um lugar como Paris, onde precisaria de cerca de pelo menos 1.200 euros por mês. Se você pretende viver fora de Paris, os custos médios rondam em torno de 850 até 1.000 euros por mês. O terceiro país da nossa lista onde você poderia estudar no exterior de graça é a Noruega. Presta atenção no custo. A taxa semestral para você poder estudar Noruega varia de 30 a 60 euros. Você não se enganou, eu disse de 30 a 60 euros. A única desvantagem de se estudar na Noruega é que o custo de vida lá, e geralmente nos países nórdicos como Dinamarca, Suécia e Finlândia, é normalmente muito mais alto. O custo médio de vida em Oslo pode ser de 1.200 euros até 2.000 por mês. Você pagaria cerca de 240 euros por mês em alimentação e estudantes que moram sozinhos pagariam 700 euros por acomodação. E se você morasse em um alojamento para estudantes, por exemplo, pagaria cerca de 600 euros. Mas se você lembrar que você não precisa pagar pelo estudo, o valor geral final vai ficar muito atraente para você. Estudantes da União Europeia têm permissão para trabalhar meio período, mas se você vier de fora da União Europeia, você precisa obter uma autorização de trabalho enquanto estuda. Para a maioria dos cursos na Noruega, você precisa falar norueguês. Porém, existem alguns cursos em inglês também, mas mesmo se você escolher um curso em inglês, é sempre bom aprender o idioma local. Só uma curiosidade. Você pode também estudar na Finlândia de graça se for de fora da União Europeia, se você puder falar e estudar sueco ou finlandês. O próximo país em que você pode estudar no exterior com orçamento limitado é a Polônia, onde o custo de vida é relativamente mais baixo em comparação com outros países. Você gastaria menos de 800 euros por mês como estudante para se manter na Polônia, com custo de alimentação e moradia. Os valores dos cursos universitários giram em torno de 1.500 a 2.000 euros por ano, o que é bom, tendo em conta que o seu custo de vida não vai ser tão caro. Na Polônia, existem muitas cidades legais para se morar. E como é muito central na Europa, você basicamente pode viajar para qualquer lugar, tornando-se uma opção muito interessante para estudar. O próximo país que eu consideraria com certeza é a República Tcheca. Mas se por acaso você não falar tcheco, você pode fazer um curso de idiomas que custa em torno de 900 dólares por semestre para aprender o idioma e então aplicar para estudar no país. A República Tcheca é realmente acessível quando se trata de custo de vida, precisando em torno de 7 a 8 mil euros por ano para você se manter. Existem outros 3 países na Europa que possuem um custo muito atrativo e eu recomendaria todos eles para vocês. Na Áustria, estudantes da União Europeia pagam cerca de 350 euros por semestre, enquanto os estudantes internacionais pagam cerca de 700 euros por semestre, que também não é um valor tão alto. Obviamente, o custo de vida provavelmente é semelhante ao da Alemanha. Outro país que você precisa considerar é a Bélgica. O custo de vida na Bélgica é definitivamente tal como na França e Alemanha. Como estudante da União Europeia, você pagará 900 euros por ano e, se você for um estrangeiro, cerca de 4.000 euros por ano, que é novamente um pouco mais caro. Esses valores são valores basicamente sem bolsas de estudo. Então, na hora de fazer a sua opção, você precisa consultar a instituição sobre possibilidades de bolsa. Então, o último país na minha lista hoje é a Espanha. Como estudante da União Europeia, você não precisa pagar nenhuma taxa para estudar na Espanha. Os estudantes internacionais precisam pagar entre 1.000 e 2.000 euros por ano, o que também é um valor bastante atrativo. Outra vantagem é que na Espanha o custo de vida é mais baixo do que na Alemanha e na França. E
provavelmente será muito mais fácil para você aprender espanhol do que a maioria dos idiomas na Europa. Eu espero que essas dicas possam ter te ajudado na sua preparação para se tornar um profissional global. Logo eu volto com muito mais dicas para ajudar você. Um forte abraço e até logo!